Bom dia a todos. Pessoal, é o seguinte, o que nós temos nesse exato momento? Temos aí os primeiros 15 minutos do mercado, que o mercado vai aguardar o ADP. ADP nada mais é que um relatório aí de pré-payroll, tá? Que vai sair às 9h15, um pré-payroll. E, sabendo disso, o mercado também está aguardando aí o relatório de empregos para poder ver se vai estar encerrando aí ou tendo a continuidade do círculo de alta de juros, tá? Por isso que é um ponto muito importante através desse relatório. Nós podemos perceber aí nesse exato momento, conforme vocês podem estar vendo, ele perdeu a sua primeira estrutura aí, caracterizando aí um certo movimento de baixa, tendo aí a sua abertura no 5,66, né? Abrindo abaixo da leitura. Praticamente é como se esse preço ele tivesse, tá, feito esta movimentação, tá, pessoal? Quando tem a sua abertura, o gap nada mais é que isso, tá? E sabendo disso, nós podemos pegar para poder uma base de um comportamento, como que esse preço ele pode estar nos alertando, orientando, nós podemos traçar uma fibra aí, ó. Através dessa fibra, a gente vai ter parâmetros de comportamento, tá? É onde que o preço ele pode estar ou não respeitando, beleza? Nesse exato momento, nós podemos ver a precificação desse preço aí no 75, tá? Onde que esse preço ele pode estar trabalhando. Nós vamos aguardar aí nesse primeiro momento, ah, o ADP está saindo aí para poder ter uma reação mais tranquila e conduzir o trade mais tranquilo aí. Por enquanto, a gente vai observar o comportamento do preço, do volume, caso ele perca. Até então, nós podemos perceber que está tendo aí um volume muito fraco, um menor volume fraco aí por parte dos compradores, que está fazendo esse deslocamento de baixo para cima, né? Mas é importante a gente ficar atento também que o volume normalmente que é de abertura ele está bem abaixo do ideal. Por isso que a gente vai aguardar um pouco, porque o mercado está aguardando esses dados aí. Por enquanto, nós temos apenas parâmetros que esse preço ele pode estar buscando 80 nesse exato momento. Setenta e oito corrigindo. Essas precificações, pessoal, não tem como fazer anteriormente, só faz de acordo com a movimentação do mercado atual. São todos vistos de acordo com o mercado está se comportando, tá? Nesse exato momento. Através desse tipo de comportamento, a gente pode perceber onde que vai ter aí a realização por parte dos compradores, vendedores, onde que possivelmente aí pode ter, né, uma certa manipulação também. Sempre importante lembrar que a gente vai trabalhar sempre em comportamentos de correção do preço, tá? E através dessa correção do preço, que é o pullback, a gente vai estar identificando. Então, sempre exemplo, tá? Exemplo não. Nessa região de 67 a 68, nós teríamos aí uma certa oportunidade para buscarmos uma compra, tá?
E aí, o que que nós vamos aguardar? Que é o que está acontecendo. O preço está deslocando de cima para baixo, nós estamos percebendo que ele está caindo, e aí eu vou estar falando para vocês, olha, nós temos uma situação que nesse exato momento o volume vendedor está fraco, o volume do vendedor está forte. Olha, está tendo absorção. Essa absorção é na região? Sim. Não. Se é na região, ponto válido. Está tendo exaustão? É na região ou próximo da região, e próximo, quando eu me refiro, é a diferença aí de 2 pontos no máximo, tá? É válido. Estou aguardando o comprador aparecer, porque eu quero realizar uma compra. Então, tem que esperar o quê? O agressor que vai deslocar esse preço de baixo para cima. Se eu estou esperando o comprador e eu tenho o cenário, volume, teve absorção ou exaustão e o comprador apareceu, é um sinal que eu devo entrar no trade. Só que eu não vou ficar mencionando para vocês compra ou venda, nada disso. Vocês têm que entender e compreender a interpretação da narração que estou fazendo. Vou tentar deixar o mais claro possível, de uma maneira educacional. No final das contas, você vai tomar essa iniciativa. Isso é o básico para a pessoa que a gente tem que estar dominando, estar em todos os mercados. Quando o mercado está mostrando um cenário de risco, de rompimento, de levar o preço, que para mim não está bacana para poder efetuar uma entrada, eu vou falar, olha, que nem está acontecendo agora, está tendo muita agressão vendedor, por mais que ele está com volume fraco. Olha, só estou vendo venda, só venda, 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 venda. Ó, começou defendendo 68, defendendo 68, mas ainda não está claro o suficiente. Eu tenho que ver uma certa exaustão dessa movimentação ou absorção com os compradores atuando pelas duas pontas. Está tendo absorção nesse exato momento, no 68,5 a 70, defendendo no cheio, os compradores estão defendendo no cheio no 68. Porém, os compradores estão ausentes no mini. Cadê os compradores no mini? Para fazer o movimento de arbitragem entre as duas pontas, ou seja, entre o mini e o cheio, para jogar esse preço para alta. Já está tendo cenários, tá? A metade do cenário com critério para poder efetuar a entrada. O volume está bacana, teve absorção. 68, onde que nós tínhamos ali a parte dos compradores defendendo, né? E aí o que que acontece? Está faltando comprador. Na maioria das vezes, a gente vai estar falando dos compradores de uma ponta, ou está faltando de outra. E eu vou estar alertando sobre isso. Por quê? A gente tem que entender que nós temos um mercado que tem um movimento do cheio e do mini. Devido a esta movimentação, a gente tem que enxergar as duas pontas, porque tem dias que o cheio leva o preço, tem dias que o mini leva o preço. Se a gente conciliar essas duas informações para uma leitura só, a gente terá sucesso. Ok? Então, por isso que é sempre importante a gente trabalhar nesses pilares. Por isso que é importante a gente intercalar esse comportamento entre os dois. É com base nisso que a gente vai ter uma certa precisão nas nossas entradas. Com base nisso, que eu tenho aí um comportamento para poder trabalhar com stop, ou seja, uma proteção de 5 pontos. Tá? Isso é o ADP, tá, pessoal? Que a gente estava aguardando aí para poder estar saindo. E aí, com base nisso, que a gente vai ter parâmetros de comportamento para poder estar atuando. Então, sempre eu vou estar mostrando para vocês, olha, a região, nós temos aí eu vou estar falando como está o volume, vou estar falando como que está, se está tendo absorção, se está tendo exaustão, são os critérios. E depois, a parte mais importante, é eu mencionar o agressor para poder estar deslocando esse preço ao nosso favor, que é a parte que nós vamos estar conseguindo conciliar esses parâmetros para poder efetuar a nossa entrada. Aí você observando, ficando atento a isso,
você por si só vai tomar a decisão, tá? Aceitando o risco ou não. E como eu trabalho com correção do movimento, a minha proteção que eu utilizo é de 5 pontos para poder buscar, tá? Um alvo de, no mínimo, um contrato de 10 pontos. Quem trabalha com 2 contratos ou mais é indicado realizar parcial com 5 pontos, tá? E a gente alongar esse trade de 20 a 30 pontos, conforme nós temos aí. Hoje a nossa volatilidade implícita está em torno de 14 pontos, tá? A gente vai ficar sempre atento a esse tipo de comportamento. A gente pode ter, percebemos aí que nós estávamos esperando aí a questão do nosso ADP, prévia do preço, e simplesmente teve uma explosão positiva do preço. E aí ele está vindo querendo trabalhar aonde? Próximo da VWAP. O que está acontecendo próximo da VWAP? Tendo absorção do preço no 70. Os compradores estão tentando tomar o 70,5. Aí uma coisinha que eu ensino para meus alunos, regra de 1,5 ponto. Deixa ele trabalhar, vamos aguardar o reteste. Se ele vier fazer o reteste, ter aquele cenário lindo, maravilhoso, efetuamos a entrada. É uma entrada segura, um comportamento onde que nós estamos indecisos. Beleza? Isso é tudo mostrado na prática com eles aí. É critérios que a gente tem que estar dominando. Não existe essa de ficar dependendo de coloração. Cara que vendeu a coloração, às vezes você faz também, mas a maioria das pessoas depende da coloração que o fulano tá oferecendo, alguma coisa assim do tipo. Se fulano sumir, tu ficou para trás. Você está dependente de uma coisa que, né? Ou de, ou simplesmente você depender de vários e vários indicadores para ter uma tomada de decisão que acaba deixando você indeciso. A gente tem que entender que a leitura ela é simples e objetiva, tá? Nesse exato momento nós temos os cenários aí, contexto, tá, pessoal, que ele está induzindo que esse preço ele vai derreter. Nós temos no primeiro momento aí o 49 nesse primeiro momento, chamando o preço, tá? E que nós temos aí o 49, bem na decisão da estrutura dele, tá? Um ponto que poderá ser a realização do preço por parte de quem? Sim, por parte dos vendedores. Já temos o primeiro indício aí. Olha como o mercado já começa já a nos precificar a movimentação, os comportamentos. Tudo isso através de comportamento preço e volume. Se conseguir enxergar os parâmetros, lindo, maravilhoso. E aí, o que que nós vamos estar fazendo? Tem esse comportamento que ele já está nos mostrando, que quer está buscando, né? E aí, o que que nós vamos fazer? Identificar aonde que será a nossa entrada. Qual seria o primeiro cenário favorável para a gente estar efetuando a nossa entrada? O preço trabalhando abaixo da nossa queridinha VWAP, tá? O preço trabalhando abaixo, nós temos que enxergar uma exaustão nesse sentido e os vendedores atuarem mais forte. Exaustão por parte de quem? Por parte dos compradores. Os compradores, mais uma vez, estão tentando levar esse preço, tendo aí uma pequena absorção no 70 e os vendedores aparecendo no 69,5. E olha só que interessante, o volume totalmente exausto um pouco, tendo aí a absorção no 70, vendedores tentando aparecer no 69,5, 69, e no cheio, como que está a situação? O cheio, por enquanto, indeciso.
né? Está parecendo os vendedores meio fracos, mas uma certa indecisão ali, não um cenário top para poder estar efetuando a entrada. Então, nesse caso, tem que estar aguardando. E aí, se a gente for ver parâmetros, né, onde que o mercado ele pode trabalhar com liquidez, é simplesmente você observar o quê? Coisa simples que todo mundo gosta de fazer. Pega a marcação, traz uma linha de canal aí, ó, bonitinha. O que significa essas linhas de tendência? Todo mundo já conhece. Linha de tendência é um indicativo, né, da movimentação do preço, se ele está de baixa ou de alta. Qual que é a direção do preço? Ele está caminhando, trabalhando dentro daquele range, né? E aí, o que que nós podemos perceber? Que através dessas linhas de tendências é característica para a gente efetuar a entrada? Não, não é característica para poder efetuar a entrada. São características para a gente analisar o comportamento. Para a entrada, não. Sempre a gente tem que ficar atento que existe pontos, tá? Ontem o aluno até mandou lá no grupo que eu passo isso no Forex, são aulas extras, que o mercado ele tem alguns tipos de liquidez. Tem uma liquidez que está sendo conhecida agora através do Smart Money, que são liquidez passada através de uma estrutura que está sendo concretizada. E aí, através desses parâmetros, você identifica a liquidez de uma maneira geral, tá, pessoal? E aí, o que que acontece? Existe o que é chamado de mitigação. O que que seria mitigação? Mitigação nada mais é que o preço ele tende a retornar em determinadas regiões para pegar aquelas ordens abertas. Ou seja, é como se tivesse você vendido, exemplo, vendido nesse ponto 74,5, pá, seu estoque está lá na máxima. Ao mercado ele pega e desce, né? Anda ali a favor do movimento, ele volta, te violina, te tira ali na proteção, tal, e depois dá sequência nessa movimentação. O que que seria isso? Ele foi pegar essa ordem aberta, ele foi tirar a tua proteção, porque essas proteções, essas ordens abertas são liquidez para dar sequência à movimentação original do preço. É aí que vem aquela famosa frase que todos nós já usamos ou usa ainda, que o mercado só veio, me tirou e foi embora. Então, a gente tem que ficar observando alguns tipos de cenários e de contextos, tá? Tudo isso é falado em todos os tipos de estudos, alguns detalham mais, outros não, através dessas nomenclaturas diferentes, né? Vamos lá? Nós temos aí nesse exato momento, sem papinho, nós temos nesse exato momento o preço querendo jogar lá no ajuste. Interessante, tá? O ajuste está no 102, mas para isso ele tem que mostrar aí o teu interesse. Quem é que vai nos mostrar o real interesse da movimentação? O preço e o segundo, o volume. O comportamento do mercado sempre gira em torno de quatro pilares fundamentais. Eu canso de falar aqui. Volume, que é o mostra interesse, absorção para poder barrar ali a força daquele movimento, né? Absorver o impacto daquela movimentação. Depois nós temos a exaustão, que nada mais é quando o movimento está cansado, né? Exausto. E depois nós temos os nossos queridinhos agressores. Sim, são esses que fazem a movimentação
do preço. É eles que fazem o deslocamento do preço. Ou seja, eu tenho que entender isso, enxergar isso. E aí, nesse exato momento, eu posso perceber que o mercado está tendo bastante venda, 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 e nada de compradores. E aí nós podemos perceber que ele simplesmente está trabalhando dentro de um range, né? Bem tímido aí. Tomara que ele saia desse range logo. 22 pontinhos. Preço trabalho dentro do range. Aqueles que gostam de trabalhar através das suas extremidades. O que que seria isso? Um cenário mais confortável, é ok, né, pessoal? Para a gente enxergar a movimentação anterior, qual que é a tendência que o mercado está vendo? E buscar as extremidades desse range, ou seja, procurar a venda na parte superior aí, dos 78 a 80 aí, ó. Só vender, o preço chegou lá, vende. É claro que a gente tem que estar enxergando a exaustão ou absorção e os vendedores atuando ali. Eu prefiro já o cenário mais tranquilo, né? Onde que eu gosto de enxergar aí o preço saindo desse determinado range, ou seja, ter a paciência de aguardar o mercado sair desse range e depois ter uma tomada de decisão mais precisa. E aí vai de cada um. Ah, mas eu vou perder o movimento. Paciência, jovem. Você tem que ter meio dia aí para poder atingir esse objetivo. Para que a pressa? Enquanto isso, são exatamente 9h28. Não esqueça de convidar aí seu amigo para poder estar participando da live. Em breve essa live aí vai ser no YouTube, beleza? Estou só ajustando as coisinhas. Nós temos nesse exato momento, tendo aí a pequena absorção do 63 a 62, tá? Comprador aparecendo apenas no cheio, no 64,5. Tendo a pequena absorção já em cima dos compradores no 65. Vendedores tentando já defender essa região de 66 a 67. Mas aí não tem nada que está fazendo não, tá, pessoal? Primeiro, para quem gosta de trabalhar dentro de um range, ele está no meio de um range, meio de um caixote. Segundo, está travado. Então, vocês vão ficar gastando clique à toa aí, tentando adivinhar que lado que o mercado vai. Nós temos parâmetro aí que ele pode estar buscando por 49 nesse exato momento. Mas é por isso que eu vou sair vendendo de qualquer maneira. Prefiro aguardar um comportamento mais claro, objetivo, precisando apenas de uma oportunidade para poder chegar à minha meta. O dia que vocês entenderem que vocês precisam de qualidade das operações do que quantidade,
já vai fazer uma grande diferença. Enquanto esse mercado aí está se comportando, querendo levar o teu preço até o 49,5, conforme foi falado para vocês, eu vou pegar um café. Voltando, primeira região aí, a região de demanda, né? Minha região de demanda aí, onde que ele precisa estar, de fato, tá batendo, perdendo aí a sua estrutura do preço para ter aí uma tendência de baixa literalmente concretizada, é uma região bastante forte aí. Nós podemos perceber que também aí nós temos nessa região, além de ser uma região de demanda, né? Uma ponto de uma estrutura do preço, nós temos aí, através do seu cálculo, no 55, a mínima. E aí, vamos supor que eu quero vender, tá? De fato, para poder vender nessa região? Não. Os vendedores ainda estão forte. Não mostrou exaustão. Apenas absorveu ali o impacto dessa queda ali na região de 57,5, né? 57. Teve levemente uma defesa ali no 56,5 por parte dos compradores, mas é sinal para eu poder estar procurando uma compra? Não, de fato, não é claro o suficiente para poder estar entrando comprado. Apesar que teve uma absorção, teve ali parcialmente uma defesinha bem fraquinha por parte dos compradores, não está bacana. Eu fico de fora do trade. Ô, Johnny, pelo menos nos períodos que eu testei, cara, eu não curti a diferença, tá? No comportamento. Não bate. Sim. Pessoal, nessa região de VWAP, nós vamos estar observando uma oportunidade de realizarmos uma venda, tá? Dependendo da maneira que ele comportar aí.
O volume está chegando um pouco forte. Ele teve, está começando a ter uma certa absorção no 65, tá? Até os 66 do preço por em cima dos compradores. 66. Bom, a regrinha de 1,5 ponto aí, tá, pessoal? Aparecendo 65,5, teve deslocamento. Para baixo. Vai. Hum. Tá dando aí uma belíssima de uma oportunidade para venda, tá? Querendo que ver se ele vai dar aqui no 66 aí para poder eu entrar vendido. Foi aonde que ele segurou. Vou entrar com a metade da minha mão aqui. Muito abaixo aí dessa. Queria ir no 66, não foi no 66. Vou entrar só com a metade da minha mão. O que que nós podemos perceber? Que nós podemos perceber, está tendo os vendedores, está tentando atuar aí, tá? Teve ali a absorção no 65 a 66, depois os vendedores começaram a atuar no 65, 64, tendo bastante agressão vendedora. E esse é o ponto decisivo aí para o preço ter a continuidade dessa queda. Nesse exato momento, ele precisa estar batendo. Ele precisa estar batendo literalmente aí no 63, tá? Qual que é o objetivo, né, pessoal? Esse ponto aí agora, ele não pode estar recuando. Os vendedores têm que estar defendendo ele para poder continuar. Se ele recuar, a gente tem que estar saindo do trade. Ponto decisivo, não pode ter recuo, tá? Lembrando que toda mão acima de 2 contratos, a gente trabalha com parcial de 5 pontos, tá? Preço não pode estar recuando, não estou curtindo. Se não for agora, eu vou estar realizando apenas a minha proteção, que a minha entrada está no 64. E pessoal do projeto, só confere para mim se bateu certinho. Proteção sendo realizada no 64. Parcial sendo realizada. O objetivo do nosso alvo aí é no 44. Boa. Eu entrei com a mão um pouco mais fraca aí porque estava um pouco abaixo, tá? É, entrei com apenas com a metade da mão porque estava abaixo da nossa região de referência, tá? E não chegou aí lá, para não perder o tradezinho, entrei com a metade.
Lembrando que a sua proteção deve estar aí no ponto da sua entrada, tá? No 64. Nesse caso, 64 que é onde foi a minha entrada. Esse trade ele precisa estar batendo nesse exato momento para poder mostrar sua força vendedora. Lembrando que o objetivo aí, nesse primeiro momento, é ele está buscando ali o 49,5. Só que a gente não vai ser muito ganancioso, a gente só vai querer buscar ali no 44. Um pouquinho abaixo. Mas é claro que a gente vai avaliar o seu comportamento nessa região de 49. Uma entrada linda e maravilhosa dessa, meu querido, eu mereço pelo menos um feedback seu lá no Telegram. Mais que claro que é isso, meu querido. Tranquilo, suave. É só sentir a vibração dos vendedores batendo aí e a gente vê aquela arbitragem entre o mini e o cheio. Boa, Felipe! E aí já chegando no primeiro take, né? De 10 pontos, pessoal. Simbora, meu querido! Ô, benção! É isso aí! Derreta! Ô, Avelino! O que que eu vou fazer? É o primeirozinho trade do dia, né, pessoal? A gente vai fazer aquela proteçãozinha um pouco rigorosa, né? A gente vai, deixa eu ver onde que eu posso estar colocando nesse exato momento. Nós vamos garantir aí 5 pontos, tá? Primeiro trade do dia a gente vai colocar no bolsinho, além da parcial. Então a proteção vai ficar no 59. Se voltar e tirar, tudo bem, respire fundo. Já estou com uma parte do lucro no bolso. Não tenho por que ficar desesperado, choramingar, lamentar, inventar desculpa. Seja grato pela oportunidade de um trade que você conseguiu, que ele andou a favor, já colocou aí um lucrinho no bolso. A gente tem que ser mais grato, tá? E aí, graças a Deus aí nós já estamos protegidos, garantindo, além da parcial, 5 pontinhos protegidos aí no 59. Olha só que beleza. E aí nós precisamos estar enxergando, né, pessoal, que está acontecendo nesse exato momento uma certa exaustão por parte dos compradores, para ele poder continuar o quê? Movimento de queda. Olha que delícia. Você tá doido? Ó, como diz aquele vizinho, eu gosto. Simbora, meu querido. E aí nós vamos apertar um pouquinho o nosso trade aí, tá? A gente vai apertar devagarzinho, devagarzinho, porque essa movimentação está ficando um pouco exausta e está quase chegando no nosso objetivo. Opa! Eita! Aí nós vamos colocar lá no 54 a nossa proteção, garantir já os 10 pontos, tá? Desde o ponto da nossa entrada. E aí o objetivo, nosso alvo ali é estar saindo no 44, a gente vai pegar o respiro dele novamente aí. Deveria estar batendo. O vendedor está sendo levemente absorvido nessa região de 51, tá? Ou seja, está sendo absorvido no mini aí e sendo defendido no cheio. Mas a gente já está com 10 pontinhos no bolso. Eu gosto. A gente está suave, papai. Primeira oportunidade do dia. E aí ele está querendo tirar nós aí da proteção, tá vendo? O 49 foi bem na onda de realização. Eu quis alongar o 3. 3 é dura.
Saindo de todas aí, tá? Pessoal, tirou aqui na proteção, não tem problema. Diferença de 5 pontinhos. Graças a Deus, 10 pontinhos já no bolso, né? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a próxima oportunidade. A gente tem que ter paciência, tá? Aí nós vamos trabalhar, identificar a próxima oportunidade. E onde que vai ser essa oportunidade? Se ela surgir. Sim, a nossa próxima oportunidade, o melhor cenário, seria ali no 60. Mas a gente tem que perceber que existe uma região um pouco mais abaixo que ele pode travar dependendo do seu comportamento. Qual região que seria essa? Nós podemos perceber que existe ali o primeiro objetivo, 49, onde que foi realizado aí já o take, onde seria a realização dos vendedores. Nós podemos perceber que existe a sua liquidez. E nós aprendemos que a liquidez que o mercado ele precisa, a liquidez está onde? 60. Será que o mercadinho vai buscar a nossa liquidez? Não sei. A gente tem que avaliar os outros comportamentos, os outros pilares do preço. Tá? E aí, sabendo disso, eu vou ficar atento a esse comportamento, se ele vai estar buscando esse pilar do preço. Ah, os danados tirou ali agora. Que safado. Agora o mercado vai querer lascar ele para baixo. Ele poderia estar parando aí no 55 a 60, que é a nossa região que a gente tem que estar avaliando o comportamento do preço, para poder estar observando aí como que ele vai se comportar. O que poderia estar segurando o preço ali é eles tirar, tomara que ele suba, né? Vai lá no 60, busca aquela liquidez ali e vem a cair novamente. E a gente, para poder efetuar a nossa queridinha entrada, né, pessoal? O ideal seria ali, mas está um movimento bem tímido aí por parte dos compradores. Eles estão sendo absorvidos já na região de 56. Está tendo levemente uma defesa no 55,5, tá? Os compradores precisam de mais força para poder devolver esse movimento para chegar à nossa região, nosso objetivo principal. É disso que nós precisamos. Meu querido. Trinta e quatro. Mas, moço, será que essa vai ser a mínima do dia? 44, 45. Não quebrou a estrutura ainda. De alta nós temos apenas um 97, que seria o ideal. O resto é tudo liquidez. Beleza, volume fraco aí, nós podemos estar percebendo, nós podemos perceber e nós vamos buscar arriscar aí, apesar que eu não estou muito acreditando na possibilidade de uma venda, mas nós vamos acreditar aí para poder estar entrando vendido. E aí, o que que nós temos que observar? O comportamento dele. Está quase chegando na nossa região, 59 já está na região aí, né? Região de liquidez. Está tendo absorção já em cima dos compradores na região de 59. Se está tendo absorção, nós precisamos de enxergar a sua exaustão. Para ver aí o movimento cansado, né? Isso, nossa, cansei de subir. Agora eu vou cair. Finalmente eu busquei essa liquidez para poder ganhar força. Tá, perdi, mas perdi o fôlego para subir até aqui, né? Aí vai buscar essa liquidez. O que que ele precisa? Agora precisa aparecer o interesse, né? E interesse por parte de quem? Vendedores, que é o que nós queremos. E até o momento nós estamos vendo aí
Teve ali a absorção de 61, vendedores apareceram de 60,5, meio tímido. Volume bacana, top de linha para poder estar entrando vendido. Eu quero que ele volte lá no 60,5, onde que mostrou um pouco do seu interesse. Ele fazendo esse pequeno recuo aí. Bora aumentar a nossa mão. E aí, ele fazendo esse pequeno recuo aí, o que que nós vamos perceber, né, pessoal? Ó, cadê os miseráveis dos vendedores? Não apareceu. Por que que não apareceu? Ele não está com interesse para trabalhar aí. Ele quer jogar esse preço um pouco mais para cima. Está absorvendo 61, 61,5, está escorando os compradores para jogar mais para cima. Por quê? Porque a nossa regrinha que eu ensino para eles aí é o quê? Volta para testar a região. Não se desespere, que o preço sempre volta, vai mostrar o real interesse. Cadê os danados vendedores? Não aparece. Então a gente tem que ser paciente, olhar os pilares aí, tá? Preço está querendo ir na VWAP. Se eu tiver certo ali, vai ser a mínima do dia, viu? Tomara que não, porque o preço estava bonitinho aí para vender. Tá tendo aí absorção de 62, mas nada de vendedores, só para iludir a movimentação, os vendedores nada de aparecer. Plataforma tá osso hoje. Vamos lá. Tem na absorção nada de vendedores, tá, pessoal? Tomar cuidado aí. Só compra, 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 sendo levemente absorvido aí. Mas a gente não deve atuar vendido, porque não temos vendedores de fato interessados em negociar nessa região. Posso estar enganado, mas ele pode querer jogar esse preço aonde? Lá no 97. Meu Deus do céu. E aí o ponto de liquidez, ele serviu como parâmetro de combustível para jogar esse preço lá de cima. E aí o que que eles estão querendo fazer? Jogar o preço. Eles querem ir lá no 97. Os compradores fizeram aquela movimentação linda, maravilhosa que vocês tanto falam. Nossa, ele só joga e faz o movimento ao contrário no início do dia, para depois pegar o movimento a favor. Ó, achei agora ponto de realização dos compradores. Que é isso, meu querido? Nós vamos estar identificando aí agora o ponto de compra. Tá vendo? Tudo no pilar do berço. É disso que a gente precisa aprender, gente. É isso que faz a gente evoluir. Fica tranquilo, na maciota, não se desespere. Sabe o motivo pela qual você está entrando. O danado do trade aí, a princípio ali, bem um ponto de realização ali, enganou bonitinho, né? Safado. Não pareceu, não estava claro o suficiente que ele poderia, mas eu desconfiei. Eu desconfiei porque ele só tinha um alvo, só não tinha mais de um. Só mostrou o primeiro objetivo aí de realização do primeiro alvo aí no 49. Mas nós pegamos a movimentação de queda e agora nós estamos procurando a oportunidade para comprar. E essa oportunidade, melhor oportunidade seria aonde? Sim, na nossa queridinha VWAP. A nossa VWAP, nós vamos estar procurando essa oportunidade de compra aí para poder analisar o comportamento do preço e através desse comportamento nós vamos efetuar a compra. O que que nós devemos fazer? Aguardar. Paciência, jovem gafanhoto. Tchu, 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 tchu.
Olha o preço voltando na nossa queridinha VWAP. Olha o ponto de liquidez. Olha o danado. Não, não pode bater aí, não. Venha. Onde? Tá aí na VWAP. Eu não posso ficar pegando fora da minha região toda hora, não, jovem. Você não vai ter esse comportamento hoje, né? Nossa, três, 2 pontos. O comportamento dele fora da região hoje. Vou ter que arriscar. Pessoal, o mercado, ele tem alguns comportamentos. Tem dias que ele se comporta da seguinte maneira. Tem dias que ele se comporta trabalhando bonitinho na sua região de interesse. Tem dias que ele se comporta trabalhando acima dessa região. Ou seja, a diferença ali de 2, 3 pontinhos, entende? E a gente tem que ficar atento sobre isso. E hoje é um dia que ele não está trabalhando muito bem na região. Quando ele chega na região, existe o risco de rompimento. E a gente tem que ficar atento. E isso você ganha com tempo de tela, observar. Mas com base nisso, você precisa dominar a técnica aí da leitura, né? Os pilares do preço. Hoje é um tipo de cenário que ele está trabalhando assim. A nossa região era no VWAP, ele chegou 2 pontos mais uma vez acima da nossa região, onde teve ali a exaustão por parte dos vendedores e os compradores apareceram e levou o preço. Tinha um contexto, mas estava acima. Para quem trabalha com stop um pouco longo, aceita o risco, beleza. Mas eu gosto de ter uma gestão alinhada na minha maneira de trabalhar minha leitura. Eu acho viável ter uma gestão alinhada. Com a gestão alinhada, se eu tomar stop hoje e amanhã eu ser vitorioso, eu esse stop aqui, ó, que eu tomei, já foi totalmente pago e já estou no lucro do dia. Assim também são as minhas operações. Se eu faço uma determinada entrada, tomei um stop de 5 pontos, mas a próxima oportunidade, se eu ter o controle sobre as minhas emoções e bater o take de 10 pontos, que é no mínimo que eu ensino com um contrato, você já recuperou o loss e está no lucro. Então, a gente tem que ficar atento sobre esse tipo de comportamento. Nós temos a planilha, e agora que eu percebi que deu compra, nós temos que ficar atentos sobre esse tipo de comportamento, porque isso é essencial. Então, não adianta nada você ter uma análise, né, muito bacana, mas não tem uma gestão alinhada. Vai tudo para água abaixo. E aí nós devemos estar observando, tá, pessoal? O pessoal está interessante, está querendo jogar o preço para baixo aí. Nós temos aí o PMI aqui do Brasil às 10 horas, além da abertura das bolsas, tá? O volume mais ou menos nesse horário tá próximo da abertura, próximo da abertura de New York, que é às 10h30, ele tende a ficar um pouquinho poluído, tá? Não é muito confiável, não. Mas é isso. Guardar aí tranquilo, já é 10 horas. Tivemos uma oportunidade linda, belíssima. Bateu o cenário, a gente pega a próxima oportunidade. A gente deve focar na qualidade, não na quantidade.
Mercado dando sua sequência e a sua movimentação. Infelizmente, nós ficamos de fora desse trade, tá? O comportamento, na maioria das vezes, ele é mostrado duas vezes. Teve o primeiro comportamento, depois agora o segundo. Então, de fato, para o dia de hoje, ele vai trabalhar sempre acima da região. Por isso, ele tende a buscar nosso objetivo, nosso alvo, aí, o primeiro alvo aí por parte dos compradores, onde que eles vão estar realizando, que vai ser no 97. Era para a gente estar nesse trade, mas não se desespere. Talvez ele dê uma oportunidade, dá para poder conduzir até lá. Vamos lá, o mercadinho querendo dar oportunidade. Será que ele vai conceder a bênção? A oportunidade seria aí na região de 67 para a oportunidade de compra. Ponto crucial nesse exato momento, tá, pessoal? Nós precisamos entender que ele precisa estar ganhando esse ponto aqui para ele dar sequência à estrutura de alta do preço. Por enquanto, mostrando apenas uma movimentação da estrutura de alta do preço aí, meio tímido, né? Meio fraco. Os vendedores tentando aí escorar o preço para poder jogar para baixo. Tem levemente uma defesa ainda. Precisa estar batendo 71,5 para poder pegar a nossa região. Liquidez aí nós temos até a região de 64. E são exatamente 10,05, tá? Vou aproveitar que o mercadinho está um pouquinho travado e vou te dizer uma coisa. Caso você queira estar participando na sala, pode estar me chamando no privado, tá? Muito obrigado pela sua participação. Até terça-feira e quinta, que são as nossas lives que acontecem de uma maneira gratuita, das 9 até as 10. Então, não esqueça de deixar seu feedback, mandar lá no grupo do Telegram, ajuda a fortalecer, convidando aí os teus amigos também. Espero que tenha gostado. Agradeço a todos. Agora eu tenho que abrir a sala junto com o pessoal que adquiriu.
Forte abraço.